tá online já. Bom, tudo bem, pessoal? Hoje a gente está dando seguimento àquelas nossas conversas sobre vida saudável, sobre prevenção de doenças. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre diabetes e atividade física. A gente vai partir um pouquinho. Outro dia a gente vai falar um pouquinho mais sobre alimentação, que é um tema enorme também. Hoje a gente só vai falar um pouquinho sobre a questão da alimentação e atividade física, mas hoje basicamente o tema é diabetes e exercícios físicos. Quais são os benefícios, se as pessoas com diabetes devem ou não realizar atividade física, se há diferença entre o tipo de atividade física e o tipo de diabetes que a pessoa tem, se é diabetes insulino dependente ou a pessoa só usa medicamento oral, qual é o tipo de atividade física mais indicada, se é aquele treinamento aeróbio ou quais são os benefícios, por exemplo, do treinamento, da atividade física de resistência, que outras atividades físicas a gente poderia fazer para poder melhorar a condição de vida. Vai falar um pouquinho sobre alguns estudos que foram realizados que mostram os benefícios da atividade física na vida da pessoa com diabetes. E vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve ter antes de iniciar a prática da atividade física. Queria pedir agora, nesse começo, que as pessoas curtissem a página do Facebook, o Live, para que a gente pudesse amplificar essa mensagem, para que vocês pudessem ter acesso aos novos conteúdos que a gente vai conversar no futuro. E falar para vocês que a gente também tem esse mesmo canal no YouTube, onde você também vai poder ter acesso a esse bate-papo no Instagram, enfim. A gente tem vários canais para a gente se comunicar. Então vamos começar um pouquinho falando sobre, relembrando que a gente conversou da outra vez sobre os dois tipos de diabetes. A gente tinha conversado que a gente tem o diabetes insulino dependente, que são aquelas pessoas que têm diabetes que dependem do uso da insulina, em que o pâncreas, que é o produtor da insulina, não consegue mais produzir a insulina em quantidade adequada, e com isso a pessoa precisa repor essa insulina e fazer uso desse medicamento. E aquelas pessoas que são não insulinos dependentes, que são aquelas pessoas que a gente chama de diabetes tipo 2, e que às vezes conseguem controlar somente com medicamento oral. Isso é importante porque são duas causas diferentes do diabetes, com consequências também diferentes, e que, portanto, o exercício físico vai ter benefícios diferentes também em função desse tipo de diabetes. Hoje já há um consenso geral, no meio médico, no meio acadêmico, em função dos estudos que a gente tem hoje disponíveis, que a atividade física, na verdade, ela não é um complemento da terapia somente, ela faz parte do tratamento da pessoa com diabetes, seja ela portadora de diabetes tipo 1, seja ela portadora de diabetes tipo 2. Mas não só a atividade física, são dois conceitos que a gente tem que conversar. A atividade física, que é, na verdade, o exercício físico estruturado, a gente tem o exercício aeróbico, o exercício de resistência e alguns outros tipos de exercícios, como, por exemplo, os exercícios de flexibilidade. E outra coisa tão importante como o exercício físico estruturado, que são esses, é o tempo de sedentarismo, o tempo de inatividade, que é quando a gente não está fazendo atividade física estruturada, eu não estou numa academia, eu não estou com um professor, eu não estou fazendo uma corrida, eu não estou jogando futebol, jogando vôlei, natação, mas eu estou na minha atividade cotidiana fazendo alguma coisa em que é possível eu reduzir esse tempo de sedentarismo nessa atividade. Isso é muito importante também para a pessoa que tem diabetes. O primeiro grupo de exercícios que é altamente recomendável para a pessoa com diabetes é o treinamento aeróbio. É aquele treinamento em que a pessoa eleva a frequência cardíaca dela a um nível maior. É diferente, por exemplo, do exercício de resistência, que é o caso da musculação, por exemplo. Então, o treinamento aeróbio é a corrida, a caminhada rápida, uma natação, jogar futebol, jogar vôlei, são aqueles que vão te dar condicionamento físico. Esse tipo de treinamento é altamente recomendável para as pessoas que têm diabetes. Tanto o diabetes tipo 1, como o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, inclusive, o treinamento aeróbio, ele em alguns casos, ele consegue reverter, quando associado a uma perda de peso e a uma alimentação saudável,
essa resistência à insulina dessa pessoa. Porque no diabetes tipo 2, a gente lembra disso, a pessoa produz insulina ainda, só que o organismo dela, de alguma forma, a resistência à ação daquela insulina, portanto, o açúcar não sai do sangue para os tecidos. A gente já tem evidências na literatura, evidências bem robustas, de que a realização da atividade física aeróbia, ela consegue, além de melhorar a qualidade de vida, ela diminui o risco de morte, tanto por doença cardiovascular, como por outras condições nas pessoas portadoras de diabetes. Agora, quanto fazer de atividade física aeróbia? Para que a gente tenha os benefícios esperados da atividade física, o recomendável é que se faça pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, pelo menos moderada intensidade. Uma caminhada rápida, uma corrida, uma bicicleta, enfim. Esses 150 minutos, o ideal é que a gente faça pelo menos, no mínimo, 30 minutos de atividade, pelo menos 5 vezes por semana. Se isso não for possível, minimamente a gente tem que dividir esses 150 minutos de atividade em intervalos que não sejam superiores a 48 horas. Então, não é recomendável que a pessoa fique mais de 2 dias sem nenhum tipo de atividade física. Então, você pode organizar a sua vida de forma que você consiga realizar pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica ao longo de uma semana, sabendo que a gente não pode ficar mais de 48 horas sem fazer atividade física. Isso é importantíssimo pelos estudos que a gente tem, inclusive alguns estudos grandes que foram realizados, como o estudo que a gente chama de Look Ahead, um estudo que recrutou um número muito grande de pessoas, comprovou que 150 minutos de atividade física nessas condições, ele consegue melhorar muito a qualidade de vida da pessoa portadora de diabetes, reduzindo de forma significativa as complicações e o risco de morte. Outro grupo de atividade física que é extremamente importante, principalmente nas pessoas portadoras de diabetes que são mais velhas, é o treinamento com atividade de resistência, que geralmente é aquela atividade de peso livre ou aquele peso em academia. A gente sabe que esse tipo de exercício, ele, além de melhorar a qualidade de vida, ele melhora equilíbrio, porque ele melhora o que a gente chama, na área médica, de propriocepção. É uma capacidade que a gente tem de se equilibrar, de manter o equilíbrio, que é muito importante nas pessoas com mais idade. Além disso, é muito comum, na medida que a gente vai ficando mais velho, e isso é mais proeminente nas pessoas portadoras de diabetes, a perda de massa muscular, que também altera o equilíbrio e diminui nossa força, consequentemente, essa perda de massa muscular, e também a perda de cálcio, assim como os problemas de articulação, como artrose, por exemplo. Então, a atividade física de resistência, ou com peso, ela deve ser feita pelo menos 2 a 3 vezes por semana, obviamente respeitando as condições clínicas e a idade de cada pessoa, mas ela é altamente recomendada para todas as pessoas portadoras de diabetes, mas principalmente aquelas pessoas portadoras de diabetes tipo 2, que são mais velhas. Outra coisa importante, e é tão importante quanto a questão da atividade física estruturada, é a redução do tempo de sedentarismo. Alguns comportamentos que a gente pode ter ao longo do nosso dia de atividade regular, do dia a dia, podem contribuir de forma importante também para a melhoria da qualidade de vida. A gente recomenda, por exemplo, que a cada 20 a 30 minutos de completa inatividade, por exemplo, às vezes a gente trabalha sentado, fica 20 a 30 minutos sentado. A gente recomenda que pelo menos a cada 20 a 30 minutos a gente levante, pelo menos, ou faça alguma caminhadazinha leve. Isso, ao longo do dia, ela tem um efeito muito significativo na redução desse seu tempo de inatividade. Isso, e no diabetes é particularmente importante aquela caminhada depois da refeição. Então, volto a dizer para vocês, a gente tem três pontos importantes quando a gente fala as conversas sobre atividade física.
A atividade física estruturada aeróbia, que é aquela que a gente ganha condicionamento físico. A atividade física de resistência, que é aquelas com peso, que vai melhorar nosso ganho de massa muscular, ganho de cálcio e diminuir problema nas articulações. E a redução de tempo de inatividade ou tempo de sedentarismo, que é quando a gente consegue inserir no nosso dia a dia, na rotina do nosso dia, algumas pequenas modificações que vão ter um impacto muito grande em médio prazo. Uma outra dúvida muito frequente que as pessoas têm é a questão da avaliação médica antes da atividade física. Obviamente, todas as pessoas portadoras de diabetes, elas já têm algum acompanhamento médico. Mas as pessoas perguntam, se eu for iniciar uma atividade física, eu devo necessariamente ter que procurar um médico para ele poder fazer algum exame antes de eu começar a atividade física? Então, a resposta depende. Primeiro, depende da sua condição clínica. Se você só é portador de diabetes, ou se você tem outra condição clínica associada, como, por exemplo, uma doença cardíaca, uma doença vascular importante, enfim. Se você só é portador de diabetes, de certa forma tem uma qualidade de vida boa, e você vai realizar algum tipo de atividade física que é muito semelhante à sua rotina do dia a dia, como, por exemplo, uma caminhada um pouco mais rápida, geralmente não há necessidade de se fazer uma avaliação médica exclusiva por conta disso. Por outro lado, se você tem alguma condição associada ao diabetes, que pode aumentar seu risco de complicação, se você vai fazer uma atividade física um pouco mais intensa, por exemplo, uma corrida, ou se você tem algum histórico familiar de morte súbita, alguém na família que já tenha tido morte súbita, alguma outra complicação cardíaca, é recomendável que você faça uma avaliação médica antes. O médico vai fazer uma efetiva avaliação da sua condição cardíaca e aí sim poder fazer, se for necessário, alguns exames complementares e te liberar para uma atividade física mais regular. Até porque essa avaliação médica prévia, ela pode, por exemplo, ele pode, por exemplo, te orientar em relação a algumas medidas que você pode tomar antes de iniciar a atividade física, como por exemplo, a ingesta de alimentos, principalmente à base de carboidratos, antes de fazer a atividade física. Porque, vocês sabem, uma das complicações no dia a dia da pessoa portadora de diabetes, principalmente da pessoa que faz uso de insulina, é a hipoglicemia, que eventualmente pode ser um quadro muito complexo. Para a gente reduzir o risco de hipoglicemia, a gente recomenda que algumas pessoas, principalmente portadoras de diabetes insulino dependentes, façam a ingesta de algum alimento à base de carboidrato alguns minutos antes de iniciar a atividade física. Outro cuidado que é importante, principalmente em quem faz uso de insulina, é a aferição da glicemia antes de fazer atividade física, até para poder definir a quantidade de glicose, a quantidade de carboidrato que vai ser ingerida antes da atividade física. Se a glicemia estiver muito baixa, por exemplo, é recomendável que a pessoa corrija essa baixa de glicose antes de iniciar uma atividade física. Um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente conversar é sobre a questão de alguns outros tipos de atividades que a gente pode ser realizadas. Já existem alguns estudos também que mostram que atividades que promovem a extensão das articulações, como aquelas atividades tipo shiatsu, enfim, algumas atividades de mais baixo impacto cardíaco, também tem uma evolução, um impacto favorável na evolução do diabetes. Então, outras terapias alternativas, outras atividades físicas alternativas também podem ser realizadas pela pessoa portadora de diabetes. Uma dúvida sempre muito frequente que as pessoas têm, e geralmente é uma queixa muito comum nos consultórios médicos, eu não tenho tempo de realizar nenhum tipo de atividade física mais estruturada, não tenho tempo de ir na academia, enfim. Se isso é eventualmente uma verdade absoluta, e não é possível que você mude essa realidade para poder fazer uma atividade física mais estruturada, você consegue fazer isso modificando alguns hábitos de vida também. Se você vai para casa, por exemplo, de ônibus,
algumas sugestões que a gente dá é que salte num ponto anterior do local que você habitualmente salta e faça aquele trajeto caminhando. Se você vai de metrô, a mesma coisa. É que você de tempos em tempos na sua atividade de trabalho, você intercale essa atividade com alguma caminhada, às vezes mesmo dentro do escritório, do seu local de trabalho. Então, são mudanças simples dos seus hábitos de vida, mas que podem ter um impacto muito significativo na sua saúde, principalmente em médio e longo prazo.